Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas suas águas são péssimas, em outra versão são amargas, e a terra é infértil. Ordenou-lhes Eliseu: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sal e declarou: assim diz Yahvé, eu purifiquei estas águas, e elas não causarão mais morte e esterilidade. Imediatamente, aquelas águas se tornaram puras, e assim permanecem até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para te prestar um culto, mas também para ouvir o que o Senhor tem para nós. Entendemos, Senhor, que todas as vezes que alguém sobe aqui no altar, usa do púlpito para trazer uma palavra, é da tua parte, é um conserto para nós, é efetivamente edificação de vidas, é ensino. Por isso, Senhor, não permita que nos dispersemos, não permita, Senhor, que a palavra fique vazia no nosso coração, mas que ela encontre um lugar fértil, terra fértil, para alcançar, Senhor, tudo aquilo que precisa, conforme o teu propósito, tudo aquilo que precisa ser alcançado em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava estudando, nós temos, eu não sei se os irmãos têm percebido, mas as mensagens, tanto de manhã quanto à noite, são conexas, né? Então, elas precisam dizer alguma coisa que você encontre cabeça, tronco e membros. Por quê? Porque seria, não improdutivo, mas seria uma coisa, pelo menos assim, de se pensar, por que essa palavra, quando a gente dá um tiro ali, depois dá um tiro aqui, depois fala uma coisa, parecendo que Deus não está falando, e Deus tem um propósito para todas as igrejas, e muitas vezes, acho que não é o caso desta igreja, mas pode ser que haja um ou outro, aí eu preciso, a igreja que eu preciso ouvir, mas além de ouvir, nós temos que praticar. E essa palavra, que é uma palavra bem conhecida, é um texto, né, aliás, bem conhecido, esse texto, nos fez meditar sobre algo que invade a sociedade nos últimos anos. A busca por um lugar agradável, a busca por pessoas agradáveis, a busca por situações que não mexam muito com a nossa vida, que nos deixe numa certa zona de conforto. Embora, muitas vezes, percebamos que nós estamos num ambiente que precisa de ser sacudido, alguma coisa que precisa ser feita, mas nós nos acostumamos. Eu me lembro que eu morei num apartamento em Icaraí, e quando eu saí de lá, eu morei lá 7 anos, no aluguel, né?
E quando eu saí de lá, eu vi o quanto eu me acostumei com as coisas que eu não tinha que me acostumar. A construção não era muito nova, e quando chovia, nas janelas não tinha uma pedra de mármore como é comum, mas tinha uma madeira, e entre a madeira e a parte que ela foi afixada, entrava água, mas entrava de tirar 10, 12 baldes, dessa altura assim. Eu e Vera, lá chuva, nós estamos lá tirando balde, só faltava colocar uma mangueira ali, puxar assim e jogar lá para outro lugar. E muita água. E nós moramos ali 7 anos. Todas as vezes que chovia, a gente punha pano, e encostava ali, aí depois tirava os panos, mas passava. Depois também, nós tínhamos uma vaga na garagem, que a minha vaga era da frente, atrás de mim tinha um carro. Ele chegava e colocava, e às vezes ele entrava, do jeito que ele entrava, ele deixava a direção esterçada, e aí quando eu ia buscar, ele vinha aqui, eu não podia botar o carro, porque ele ia bater no carro de cá, eu empurrava ele para lá, e às vezes eu chegava às 11h30, meia-noite, de uma pregação, dos trabalhos que a gente fazia, ligava para a pessoa, costumava atender, que às vezes já estava dormindo, para ele vir tirar o carro, ou então me emprestar a chave. Foram 7 anos, não todos os dias, mas muitas vezes. Quando nos mudamos para um outro prédio, a primeira coisa que nós vimos, que garagem maravilhosa, era uma garagem ampla, só para o meu carro. E depois, tudo novinho, era a primeira locação, chovia, não tinha nenhum problema. Aí nós fomos nos dar conta que, durante 7 anos, nós moramos num apartamento onde entrava água, e tinha outras coisas que a gente se adaptou, porque ser humano se adapta. E nós nos adaptamos também àquilo que não deveríamos nos adaptar. Esse exemplo é um deles. Eu estou chamando essa mensagem de hoje de basta, é uma pergunta que eu estou fazendo, basta um ambiente agradável? É suficiente você estar num ambiente agradável? Agora, quem não gosta de um ambiente agradável? Vocês já imaginaram num calor tremendo, você dentro dessa igreja aqui, toda fechada, só com uma janelinha ali, mas tudo fechado, sem ar refrigerado? Teve um dia aqui, irmãos, um dia que eu lembro, pifou aqui um negócio da fase, o ar refrigerado não funcionou, o que tinha de irmão se abanando, e depois pararam ali fora, pastor, temos que dar um jeito nisso e tal, porque realmente incomoda. Mas a tendência é que essas coisas agradáveis, a tendência não, o perigo é que essas coisas agradáveis possam nos cegar e nos acomodar. E acostumarmos com o ambiente agradável e não enxergarmos o prejuízo, ou então não enxergarmos onde poderíamos chegar, como poderíamos usufruir melhor de tudo aquilo que está à nossa disposição, esse é um perigo. A cidade tem um ambiente agradável, disseram alguns que vieram procurar Eliseu. Mas a água é amarga, a terra é estéril. Jericó, essa cidade era Jericó, era procurada porque era uma terra ideal para assentamento. Sabe quando, o negócio agora lá em Mato Grosso, o negócio lá na cidade e tal, o pessoal acha que está sentindo frio, sabe que os irmãos me ajudassem a contemplar a igreja aí, tem gente mudando de lugar aí. As pessoas, olha, em Mato Grosso agora é o boom das coisas, terras lá estão sendo oferecidas, e corre, todo mundo vem do norte, do sul, do leste, do oeste, corre para lá, para aquele lugar, porque é um lugar de assentamento, um lugar onde as pessoas podem construir algumas coisas, tem alguns ideais. E Jericó era esse lugar. As pessoas estavam procurando, estavam correndo. E chegavam lá, certamente percebiam que a água não era muito própria. E que por conta disso, a terra também não era
muito produtiva. E quando Eliseu passou por lá, algumas pessoas, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, que algumas pessoas, a Bíblia diz, os moradores, mas se você for estudar, você vai ver que é impossível todos os moradores terem procurado Eliseu. A pessoa, a cidade toda marca em praça pública e chega a todos os moradores, até porque já havia muito morador lá. Mas alguns moradores, eu preciso que você guarde isso, que foram alguns. No meio de uma população de crentes, alguns podem perceber coisas que outros não percebem. Os moradores procuram Eliseu e eu disse alguns, porque alguém precisa se incomodar. No meio do povo de Deus, nem sempre todos percebem tudo, mas nós não podemos esperar que todos percebam tudo. Alguma coisa precisa ser feita em alguma área da nossa vida, nós precisamos começar a sentir e a nos incomodar com aquilo que pode vir atrapalhar não somente a nós, mas toda a população. E aqui eles não disseram assim, olha, lá na minha terra a água está ruim, no meu pedaço, no meu lote, na minha fazenda, no meu assentamento. Mas eles disseram, a cidade precisa. Uma das primeiras coisas que nós, como servos de Deus, cristãos, precisamos nos atentar, é que nós estamos entre um corpo, no meio de um corpo, fazendo parte de um corpo, e qualquer coisa que afete o corpo precisa ser visto, ainda que seja por um. Quando Josué estava em marcha, e ele vence em Jericó, e ele tinha dado uma ordem que Deus tinha falado para ele, para o povo não pegar nada da cidade. Ele transmite essa ordem, mas apenas uma família, aliás, uma pessoa, mas eu estou colocando como uma família, Acã. Ele vai lá e pega umas coisas que não era para pegar, pega umas capas bonitas, uns castiçais, algumas coisas, e traz para casa, e não conta para ninguém. E a Bíblia mostra que todo o corpo sofreu, todo o exército sofreu. Porque quando ele vai a seguir, guerrear contra Ai, que é uma cidadezinha muito menor, eles perdem a guerra, vamos dizer assim, eles levam uma corrida, passam uma vergonha tremenda, e Josué clama aos pés do Senhor e diz, o que é isso? O que está acontecendo? Nós vencemos Jericó, o Senhor nos deu Jericó, não precisamos de dar nenhum soco, nenhuma martelada, nenhuma machadada, nenhuma espadada. E tudo caiu. O que está acontecendo conosco? E ele disse, anátema há entre vós. Há alguém que está fora do propósito, alguém que não está obedecendo a Deus, alguém que está desvirtuando aquilo que eu tenho para vocês, e aquilo assustou Josué. Como é que eu vou saber agora? E ele então saiu perguntando quem era a pessoa que estava, graças a Deus, e Deus tocou o coração e Acã confessou, fui eu. Estava escondido na sua casa. E para que o exército voltasse a vencer, uma família precisou de ser sacrificada. O que nós queremos é que nenhuma família seja sacrificada. O que esta igreja pretende é que nenhuma pessoa seja sacrificada. Porque ninguém pode tomar o lugar de Jesus. Ele já fez esse sacrifício. O que nós queremos é que todos nós entendamos que todo o exército precisa ser vencedor. Não bastava uma família estar fora do contexto. Israel todo perdeu, o exército todo perdeu. Então, essas pessoas certamente procuraram Eliseu e disseram assim, Senhor, nosso pai, alguns falavam assim,
tem alguma coisa aqui que precisa ser melhorada. A cidade é boa, o ambiente é bom, as pessoas são boas. Dá para ganhar dinheiro. Não queremos sair daqui, mas também não queremos continuar com essas deficiências que estão aqui. Reconhecer, então, que o ambiente era agradável. E às vezes, irmãos, nós gostamos tanto do ambiente que esquecemos as coisas que nos afetam dentro desse ambiente. E eu queria compartilhar agora com os irmãos sobre ambiente agradável, primeiro avaliando a nossa vida cristã, a nossa caminhada de fé, individualmente. Seja na sua casa, seja na rua. Quando as pessoas te perguntam, você é o quê? Você é católico? Você é evangélico? Você segue o espiritismo? Você segue... Qual a religião? Você é muçulmano? Porque tem também no Brasil muçulmanos. O que você é? Somos cristãos porque é agradável ser cristão? Não devemos ser cristãos porque é moda. Houve uma época, eu me lembro disso, que era moda, os governantes começaram a aceitar a Jesus, governador. Aí nós tínhamos um governador evangélico, não é? Aqui no estado do Rio, e aquilo era uma moda, todo mundo. Eu cantei, irmãos, nos comícios, meu Deus. Era agradável. Houve uma época onde era moda e era forte você dizer que era cristão. Aqui e fora daqui. Eu já contei que eu viajava muito, né, para fazer o trabalho missionário e cantar em algumas igrejas fora do país. E uma vez eu cheguei nos Estados Unidos e o pastor me falou, você vem preparado, porque estava naquela época da Guerra do Golfo. Estados Unidos estava em guerra e todo mundo que chegava nos Estados Unidos tinha cão farejador ali na porta esperando para você passar, e os cães vinham assim, igual aquele negócio de aeroporto que passa na TV. E eu desci, quando eu desci assim, já veio um cão junto com o policial e veio cheirando a mala, vem passando, e eles perguntam com aquela educação toda, né, que lhe é peculiar, onde você vai? Para que você está chegando? E eu não perguntei, não disse nem para onde eu vou, e nem para onde eu fico, nem para onde nada. Eu disse assim, que eu era um cantor evangélico. Decorei para falar isso. E quando eu falei que eu era um cantor evangélico, irmãos, isso foi em 90 e poucos, sem nenhum exagero, ele bateu continência para mim, o policial. Oh, welcome. Welcome, seja bem-vindo. Mas eu não sei se atualmente algumas pessoas podem dizer, eu sou evangélico. Então deixa eu revirar sua mala. Abre aí que eu quero ver até os fechicleres embutidos. Por quê? Porque algumas pessoas passaram a ser cristãos porque estava sendo agradável, estava dando algum lucro, não só com essa relação, mas com relação assim, eu agora sou cristão. E pegava como se fosse um amuleto. Eu não sei se ainda hoje algumas pessoas fazem isso, mas eu creio que fazem. Não, eu estou aqui porque o diabo não vai. Eu estava com um problema, então agora eu me batizo. Domingo que vem nós vamos batizar algumas pessoas. E eu tenho dito, não termina, começa ali. Ali começa. Porque o inimigo quer tirar de nós a comunhão. E ele quer nos assustar. E quando nós decidimos por Jesus, decidimos por sermos cristãos e seguidores, discípulos de Jesus, ele diz assim, esse camarada vai ser uma afronta para mim. Esse camarada ou essa camaradinha vai ser um problema sério na minha vida. Então eu preciso fazer com que ele desista. Sua vida cristã é completa? Ou falta água e falta terra fértil? Você serve, eu sirvo, nós servimos a Deus
como devemos seguir segundo a palavra? Ou estamos deixando nas prateleiras algumas coisas que nos cabem, que são inerentes a nós, servos de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo, segundo Jesus, poder, autoridade, mas isso vem pela presença. Pregamos aqui recentemente, domingo, né? As pessoas têm medo de nós, ou as pessoas tripudiam sobre a nossa vida cristã. Ou permitimos andar como cristãos, mas tolerando águas amargas e terra estéril. A palavra de Deus nos garante que nós temos, não por conquista nossa, mas nós temos direito por legalidade, porque Jesus morreu na cruz. Em Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Sabe o que significa isso? Ele não está dizendo que ninguém a partir daquele dia estaria enfermo. Carregou com as nossas dores. Ele não diz que ninguém a partir daquele dia teria dores. Tanto não diz que nós temos. O que ele diz é que ele levou sobre si. Significa que ele tem o controle disso. Significa dizer que basta uma palavra dele, tudo tem que mudar. Significa dizer que ele tem domínio, ele é soberano, ele tem o controle nas suas mãos. E às vezes nós não usamos, estamos tecnicamente crentes, ou estamos crentes com grandes coisas na nossa vida, recebemos até algumas bênçãos, mas não temos condição de erguer a nossa voz e clamar para que as águas deixem de ser amargas e para que a terra seja fértil novamente, ou seja fértil pela primeira vez. Fertilidade aqui ela tem um sentido amplo, tanto de você ser produtivo nos seus frutos, quanto também fazer com que a sua própria vida, você ser produtivo para outras pessoas, como a sua própria vida seja uma vida de vitória. Isso não significa que seja uma vida que você não tenha nenhuma luta, nenhuma perda, mas é de vitória. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu sei viver com muito e sei viver com pouco. Com pouco, aparentemente ele está com derrota. Eu sei ser alegre e sei ser triste. Uma pessoa triste, aparentemente, está com derrota. Aparentemente. Mas ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Eu sou vencedor. E Jesus garantiu isso para nós também, dizendo, então a nossa vida, numa caminhada de fé, precisa ser uma vida que identifique que nós precisamos de algumas coisas que não temos, mas não para gastar em nosso deleite próprio. Segunda coisa, um ambiente agradável avaliando a sua vida em igreja. Irmãos, isso aqui é um assunto que dá para desmembrar em 2, 3, 4 pregações. Vamos ficar só com essa. Futuramente a gente volta ao assunto. Avaliando sua vida em igreja. A sua igreja é boa pelas coisas que te agradam, mesmo que isso implique em não haver fertilidade, vida abundante, milagres, manifestação do Espírito Santo? Será que temos notado que a nossa água não tem limpado como devia? Não tem saciado sedes? Não tem hidratado pessoas? Ou será que temos notado que o ambiente agradável tem nos completado? Como é que eu sei que o ambiente agradável me completa
apesar das coisas essenciais não estarem acontecendo. É quando uma coisa do ambiente me decepciona e eu deixo de seguir a Jesus naquele lugar, eu me afasto e ainda, ao me afastar, eu ponho a culpa nos outros e não em mim. É nítido que é importante e ajuda muito quando eu chego para uma igreja e vejo que ali eu tenho amigos, ou então alguém disse, vai visitar a minha igreja, você gosta? Eu gostei. Será que você não está gostando pelo ambiente que chegou? Porque logo depois você diz que o ambiente é ruim. Passa 1 ano, 2 anos, o ambiente é ruim, mas o ambiente era bom. O que é que está acontecendo? Água amarga e terra infértil. Porque onde não há água boa, água que sacia, água que limpa, mas às vezes ela existe, fazendo aqui lá não tinha, mas eles sabiam que precisava, ou às vezes ela não existe, ou às vezes as pessoas acham que não precisa, não precisamos dessa água, não precisamos dessa fertilidade. Eu fui uma vez pregar numa igreja, e o pastor, já até falecido, ele disse, aqui nesta igreja, as nossas cadeiras são numeradas, igual a Academia Brasileira de Letras. Numeradas, eram 120. A igreja era desse tamanho aqui, ele colocou lá e disse assim, nós não queremos mais ninguém, nós queremos só tratar dos 120. Eu não sei se Deus falou isso para ele, eu não posso julgar se Deus falou, no seu caso, nesse caso dessa igreja, eu preciso que você não se incomode com mais ninguém, mas trate de 120. Eu acho um pouco difícil, mas não posso julgar. Ou se, de repente, tinha uma turma ali tão desvirtuada, que ele disse assim, eu não vou trazer mais ninguém até consertar os 120. Mas aquilo me chamou a atenção. E as pessoas, uma igreja muito arrumadinha, assim parecida com a nossa. Refrigerado funcionando, às vezes gela até demais, né, irmãos? Amém ou não, amém? Tudo bonitinho, pintadinho, tudo confortável, poltronas. E às vezes é isso que nos atrai. O que teria nessa cidade, eu fiquei pensando, para ela ser agradável? Se a água era amarga e a terra era infértil, o que teria? Festas, bailes, comidas, torresmos. Acho que não, porque o povo judeu não comia porco, né, e tal. O que teria? Presentes, encontros, e muitas vezes o ambiente para nós é agradável porque tem muita festa, o ambiente para nós é agradável porque tem muitos encontros sociais, o ambiente é agradável porque as pessoas são muito agradáveis, são muito simpáticas. Eu até diria, será que estamos nos convertendo a pessoas e ambientes e a coisas? Mas aí o ponto número 4 é o perigo da compensação. Muitas vezes estamos vivendo mediocremente porque usamos a lei da compensação. E no 2º ou 3º ano eu quis mudar daquele apartamento. Aí a Vera assim, mas em compensação a gente atravessa a rua, presta atenção nisso, bem na praia de Caraí ali. Atravessa a rua, está no calçadão da praia, isso é ótimo, nós vamos andar na praia. Morei 7 anos lá, acho que eu andei umas 5 vezes. Aí ela disse assim, mas olha aqui, entra água, o carro é assim, mas está perto da escola das crianças, vão a pé, compensação. Ser agradável com as pessoas não pode compensar a falta de vida e fertilidade que há em você, seja produtivo. Ter pessoas que te afagam não pode compensar a cura da sua alma. Não podem compensar a sua cura interior.
Às vezes nós estamos fazendo as pessoas ficarem mais doentes por causa da compensação. Por quê? Porque você não tem água, você não tem terra fértil para oferecer, você oferece o afago e o carinho. Quando eu digo que você não tem água, você não tem oração, você não tem autoridade, mas não tem porque não buscou, não é porque você não merece ter. Porque não buscou. Autoridade na palavra, quando fala. Muitas vezes, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós devíamos orar ao Espírito Santo para que ele nos apresentasse a oportunidade. Ninguém mais apresenta a oportunidade do que o Espírito Santo. Ganchos e mais ganchos. Eu não vou entrar nesse item aqui, quantos de vocês recebem? Aí eu ouvi falar aquilo, pastor. Aí eu, opa, é comigo, eu vou entrar agora. São ganchos. Estava conversando há uns dias atrás com um irmão da igreja, não é dessa igreja, mas estava conversando com um irmão, e ele falando, não, evangelismo, a gente tem que estar entrando, e tem que ter muito cuidado com os ambientes que nós frequentamos, e ele estava falando do trabalho dele. Aí ele disse que uma pessoa lá, ele usou uns termos, essa pessoa era totalmente fora do Espírito, e contrário às coisas de Deus, andava por um caminho tortuoso. E essa pessoa falou para ele, então, eu quando chego num lugar, eu busco a entidade tal, o Deus tal. Aí ele me disse, aí eu falei assim, ah é? Aí eu falei, ele vai dizer o que disse. Ficou no 1. Eu não sei por que ele fez isso, se era com medo ou se ele não tinha o que dizer, mas foi um baita gancho. Você não, eu já expliquei isso aqui, já ensinamos na escola, na esforço, você não tem que agredir a pessoa, você não tem que, você está errado, seu endemoniado, você está errado, seu... Não, você tem que apresentar a nota verdadeira, ele está com a nota falsa na mão, mostra que essa é a verdadeira. Tipo, você já pensou na hipótese de conhecer um Deus que tudo pode, tudo crê e tudo sabe? Você já pensou na hipótese de isso assim, assim, assado? Essa semana eu estava fazendo fisioterapia ali no lugar onde eu faço, não vou fazer propaganda, e tem lá uma senhora nova, talvez 40, 42 anos, isso aí é garoto, né? Nova, 40, 42 anos. E ela entra com o lado esquerdo paralisado, mancando, com o braço assim, e já umas 4 ou 5 vezes, que ela, às vezes ela está no meu dia, às vezes ela está no outro dia. E eu disse, puxa vida, isso está me incomodando. E eu fui ao final e disse assim, e Deus proporcionou tudo, contei isso na casa de uns irmãos essa semana, Deus proporcionou tudo, porque naquele dia estava muito vazia a fisioterapia, tinha lá 2 ou 3 pessoas, aí eu fui para o final para fazer o alongamento, para a parte final, ela estava sentadinha ali, eu disse, você permitiria que eu fizesse uma oração por você? Ela, sim. E o fisioterapeuta do lado. Aí eu, antes de mais nada, disse assim, você está fazendo a coisa certíssima. Aí se tem um versículo. A Bíblia diz que tem um versículo na Bíblia que diz assim, se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então, há sentinelas. O seu sentinela é isso que você está aqui fazendo, está aqui o fisioterapeuta, você já deve ter melhorado muito, não sei o que lhe aconteceu, mas sei que a senhora está impedida. E eu queria acrescentar alguma coisa. Eu queria orar por você para que Deus fizesse algo tremendo na sua vida. Você aceita ela? Com certeza. Na mesma hora o fisioterapeuta já fechou o olho. E a Vera estava perto, eu esperei a Vera chegar perto para falar com uma mulher. E orei baixinho. Porque lá na frente tinha alguém medindo
medindo o que? Pressão. E tinha uns, já pensou se eu chego ali, Senhor Deus do céu e da terra? Meu irmão, é proibido isso aqui. Isso é proibido aqui dentro, meu irmão. Você não tem que pregar o evangelho aqui dentro, não. Então eu fui, modéstia à parte, usei de sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, passa o teu sangue. Fiz uma oração. Não vou orar o que eu orei, que eu nem lembro mais. Mas mais ou menos isso. Ganchos. Quando eu acabei de falar assim, olha, eu agradeço você ter deixado, porque eu estava incomodado comigo. Já 3 semanas o Senhor falou para mim, por que você não ora por ela? E eu dava uma desculpa, eu falava comigo, eu vou orar por ela no meio do negócio de academia, a mulher pode me dar um fora. Isso não é da tua conta. Se o Espírito Santo te enviar, você vai e faz. Se a maioria está conformada com água amarga e terra estéril, faça a diferença. Busque em Deus essa mudança para o nosso ambiente. Pode ser que a igreja toda não esteja atenta ou pensando no avivamento, mas há algumas pessoas aqui que estão procurando Eliseu. Está faltando água doce. Nós temos tudo. Está faltando terra fértil. Embora o nosso ambiente seja bom, embora estejamos alegres, embora estejamos cantando. E basta 1, 2, 3, daqui a pouco é um graveto incendiando outro graveto e outro, e a fogueira pega fogo. A lenha pega fogo. Para concluir, a cura total e definitiva vai acontecer. Eliseu foi à fonte das águas, derramou sal. Em algumas partes do Antigo Testamento, o sal está associado à aliança com Deus e está incluído como parte de ofertas feitas ao Senhor. Veja o sal da aliança, eu vou dar 2 textos aí, o primeiro é em Levítico 2, versículo 13, Levítico 2, versículo 13. Está lá. Temperarás com sal toda a oblação que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança de teu Deus. E toda oferenda juntarás uma oferta de sal a Deus. Em Números 18, versículo 19, também fala desse sal da aliança. Diz assim, a partir de agora estou entregando a ti, a teus filhos e a tuas filhas, como decreto perpétuo, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal, perene e inquebrantável, que eu, Yahvé, estabeleço para ti e para todos os teus descendentes. Não adiantava jogar sal no rio, mas sim no nascedouro. Simboliza aqui que ele estava fazendo, estamos no Antigo Testamento, cumprindo esse rito de uma aliança com Deus. E a Bíblia diz que nós somos sal da terra, pregamos recentemente sobre isso. O que Deus quer é que nós levantemos e falemos com Ele e façamos uma aliança. Obviamente, irmãos, não estou pedindo que os irmãos tragam sal, e nem sal grosso, para não dar segundas interpretações, e venha aqui para o altar e derrame sal aqui. Não precisamos disso, embora haja pessoas que façam isso, mas esse sal já é Jesus, que nos deu essa autoridade como sal da terra também. Então nós invocaremos, entre aspas, o sal, ou seja, a aliança nossa com Deus, e diremos, Senhor, eu não quero ser água amarga, eu não quero ser terra improdutível e infértil. E o Senhor vai dizer assim, então vai lá na fonte, e você vai na fonte e derrama o sal, ou seja, vai lá na fonte e converta essa fonte. E qual é a fonte?
nosso coração. Em Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Oh, uau! O sal é jogado e surte efeito quando decidimos voltar nosso coração para o reino de Deus. Nós temos cantado corinhos que dizem, tudo é meu, eu quero tudo, eu não abro mão de nada, tudo que Jesus conquistou é meu, é direito meu, eu quero, é minha herança. Mas às vezes não agimos assim, nos contentamos com ambientes, com propostas agradáveis, que nos deixem confortáveis. Mas o Senhor quer que a minha água, a água que está em mim, seja suficiente para me lavar e para limpar e lavar e saciar, principalmente, outras vidas. Ele quer que eu seja fértil em tudo que eu faça e a minha fertilidade ajude a outros a serem férteis, através de palavras de vida. Significa amar a decisão que tomamos de sermos cristãos e discípulos de Jesus. Se você decidiu, nós estamos aqui com alguns que vão se batizar no domingo, aqui uma família, toda a família decidiu. Então decidiram? Então amem essa decisão. Já imaginou, você decidiu fazer um concurso para ser um profissional em uma área, e passou e disse assim, eu fiz por fazer, mas eu detesto isso. Muitas vezes nós não dizemos isso, mas agimos dessa forma. Então, se você tomou essa decisão de ser cristão e discípulo de Jesus, ame essa decisão, se apaixone por ela, defenda com unhas e dentes. Segunda coisa e última, significa desejar ter uma vida cheia da presença de Deus, não deixando que nada venha tomar o lugar da nossa fertilidade. Amar ter uma vida cheia da presença de Deus. Sabe por que muitos não amam? Porque quando você amar ter a vida cheia da presença de Deus, você vai ter a vida cheia de presença de Deus e você pode perder algumas coisas agradáveis. E temos que decidir, ou perdemos algumas coisas agradáveis, ou ficamos fingindo que estamos bem. Quero orar pela sua vida agora, para que Deus fale ao seu coração mais durante o dia, durante a semana. Que você possa perceber, eu estou completo ou está faltando a água e a terra fértil? O que é agradável para mim? Agradável é estar na presença de Deus ou estar num ambiente onde dizem que Deus está? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com temor e tremor. Pai, nós logicamente gostamos de ambientes agradáveis, como é bom estar na Tua presença. O salmista diz, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Mas, Senhor, que isso não seja a única coisa na nossa vida, só viver em união, mas que nós também tenhamos a Tua presença para nos dar a água da vida, para nos dar uma terra fértil, uma terra onde mana leite e mel. O Senhor prometeu isso ao seu povo, tirando o povo do Egito, para levá-los para uma terra onde mana leite e mel. E essa terra para nós é a terra do Espírito Santo na nossa vida. É a terra onde nós caminhamos e onde for que estivermos, a Tua presença inunda o nosso ser e a nossa terra mana leite e mel. Em todas as áreas da nossa vida, a começar pela nossa vida espiritual. Pai, então em nome de Jesus eu profetizo sobre esta igreja, profetizo sobre todos aqueles que estiverem ao alcance desta mensagem, que a sua vida pode sim ser muito superior à vida agradável, ao ambiente agradável que você, que eu, que nós estejamos vivendo. Que seja uma vida, Senhor,
que agrade ao teu coração, que seja agradável aos teus olhos e não a nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Que o Espírito Santo possa multiplicar essa palavra na sua vida.